Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje a gente vai estar conversando sobre delineamento de pesquisa qualitativa, certo? Será que vocês já estão vendo a minha tela? Deixa eu ler. Sempre a dúvida. Não podemos fazer errado aqui. Acho que vocês estão vendo. Suponho. A ideia, então, é apresentar conceitos básicos da pesquisa qualitativa, identificar tipos de estudos e compreender características e diferenças na coleta e análise de dados. Considerando que análise de dados é um tema complexo e amplo na pesquisa qualitativa, então eu vou ser breve nos comentários, mas não vou aprofundá-los, certo? Eu acho que é instigante começar com uma provocação. Rubens Alves, que era um pensador brasileiro, né, ele faleceu há pouco tempo, um psicanalista e pedagogo, enfim, uma pessoa interessante de se ler. Ele aponta assim o quanto que as crianças são provocadoras, né, para pensar a realidade, que nos produzem indagações e questionamentos que nos fazem ter que refletir, deslocar, né, de certa forma, o nosso modo de pensar, porque ela ainda está aberta ao encantamento do mundo, né, com uma perspectiva da curiosidade frente aos fenômenos que nós adultos, vamos nos desapegando, vamos desvencilhando com o passar do tempo, até o ponto de normalizá-los, né? Então, o tempo passa e a gente deixa de fazer essas perguntas instigantes, incríveis, né? Como, por exemplo, por que a cenoura amolece quando a água ferve e o ovo endurece na mesma água, né? Fervida. Por que a chuva cai em gotas e não toda de uma vez? Pode parecer um tanto quanto pueril, essas indagações, mas elas mostram, de algum modo, essa perspectiva de uma racionalidade em construção. E isso é tão interessante de estar perto e poder, de alguma forma, se contagiar. E a pesquisa qualitativa, ela não está atrás da resposta por que a cenoura amolece e o ovo endurece, mas ela está interessada nessa, como é que eu posso dizer, nessas perguntas que estão adormecidas e muitas vezes ocultas na sociedade, né? Na pesquisa social. É o interesse da pesquisa qualitativa. E o que é pesquisa qualitativa, né? Ela é o que interroga o universo, as várias concepções, seus sentidos, motivações, motivos que fazem as coisas serem como são, as aspirações também, crenças, valores e atitudes que estão envolvidos com a nossa realidade, micro e macro. Então, é pensar o que se faz e interpreta dentro de uma realidade, portanto, coloquei aqui na apresentação, aquilo que tem a ver com o mundo das relações. Entender que as relações, elas se dão todo o tempo, concomitantemente, permanentemente, e isso produz a nossa realidade, né? É partir de uma premissa de que essa interação, essa relação influencia, modifica e transforma e constrói o mundo. Ou seja, é um processo que se dá a todo tempo, como eu disse, e que isso vai transformando o que nós somos enquanto sociedade, enquanto mundo. É claro que quanto mais específico, a abrangência também se modifica, né?
Então, a pesquisa qualitativa seria isso, que interroga essas várias coisas do âmbito social, da realidade social. Para fazer pesquisa, eu coloquei uma cadeirinha de sol, é preciso ter prazer, né? Porque demanda tempo, né? Quando você pega um livro para ler, inclusive aproveitando, esse é o livro que eu estou utilizando como referencial, entre, né, outros, mas esse é um texto interessante, um livro interessante do Flick, Introdução à Pesquisa Qualitativa. Também uso, acabei não deixando aqui, mas é outro do Bauer e Gastek. Minayo também é minha referência. Ter prazer é preciso ter tempo, e para fazer pesquisa é preciso ter tempo. Então, essa equação é importante para o momento que você deseja, enseja, produzir algo, né, a partir de um problema, que isso se equaciona nesse processo. Do contrário, vai se tornar algo muito doloroso, difícil, custoso. E a gente, com esse processo de adulterização, se é que existe essa palavra, mas esse processo de modelização, né, que a gente vai recebendo ao longo da vida, ou seja, a gente vai deixando de lado as perguntas que interrogam o mundo, para, não todos, né, mas para criar um certo ordenamento e padrão. Então, a gente vai deixando de aprender a fazer perguntas, né? A gente traz as respostas, já procura as perguntas pré-definidas e está interessado nas respostas. Como colocar essas perguntas no papel, né? Como escrever. Estava lendo ontem à noite o Vigiar e Punir, do Michel Foucault, um livro primoroso, assim. E tem uma pergunta no meio, isso eu me recordo, que me chamou a atenção, que é... Não lembro, vou ter que ele pegar rapidinho, peraí. Tô vendo que minha aula vai ficar longa. Ai, meu Deus. Eu e as questões que se abrem. E o bom é que eu li, mas não... Aqui. A pergunta é justo que o condenado sofra mais do que os outros homens? Ou seja, que o corpo dele seja mais punido, vamos dizer assim, do que as pessoas que não estão condenadas dentro de uma prisão? Eu achei genial essa pergunta. Foucault, nesse livro, então, aqui, que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje, mas que fica a dica de leitura. Ok. A pesquisa qualitativa, então, ela não visa produzir regularidade, né? Ela não está interessada... Ah, detalhe, esse livro do Foucault é um diálogo, né, com a história do direito e também com a questão da sociologia, né, prisional. Então, ele também está nessa linha da pesquisa documental qualitativa, né? Ele vai atrás de documentos históricos. Então, não visa, então, produzir regularidades. E há de ser dito que todo ato de pesquisa também é um ato político, né? Isso é relevante porque essas escolhas que a gente vai fazendo dizem também dos atravessamentos subjetivos, objetivos, que a gente vai tendo na vida. Então, a nossa implicação com uma temática, com uma pesquisa, ela também diz do sujeito que sou e da maneira que eu quero intervir e ser no mundo, alterá-lo, produzir outros modos de pensar e relacionar-se, certo? Bom, o processo do trabalho científico, em pesquisa qualitativa, ele tem, grosso modo, né, a Minayo, ela sugere essa divisão didática, essas três fases, né, a fase exploratória, o trabalho de campo propriamente dito. A fase exploratória seria aquele quando a gente faz o levantamento biográfico, né, todas as etapas que a gente já conversou antes. O trabalho de campo propriamente dito, que é ir em campo, fazer a coleta de dados, e a terceira etapa, que é análise e tratamento do material coletado, né. Grosso modo seria isso. Eu sei que pode parecer meio, nossa, quantidade de informação nesse quadro, nessa tabela, mas acho que o Flick conseguiu condensar nela
uma síntese, né, de como é que a gente pode fazer a pesquisa na pesquisa qualitativa. Ele traça, isso é a perspectiva dele, de 3 abordagens que são predominantes, posturas teóricas predominantes, né? Então, ali na primeira linha, né? O interacionismo simbólico, a fenomenologia, com modelos, né? Então, cada uma delas vai ter os autores que vão criar o arcabouço teórico, o construtivismo, né? A segunda, e a psicanálise e o estruturalismo genético, que produz, então, essa gama de outras possibilidades de métodos de coleta, de interpretação e aplicação de campo. Então, ele faz essas divisões aí, também didáticas, né? Os métodos são variáveis e eles estão conectados, então, com as posturas teóricas, né? Entre entrevistas serem estruturadas, entrevistas narrativas, grupos focais, etnografia, filmes, análise de filmes, fotografia, enfim, são muitas as possibilidades de coleta de dados, né? Inclusive, coletas de dados online hoje em dia. Várias pesquisas são feitas, pesquisas qualitativas feitas online. Assim como os modelos interpretativos, que estão aí vinculados com a teoria, né? Aí, às vezes, acontecem alguns equívocos epistemológicos, assim, quando você cria uma filiação teórica com alguns autores, né, com a pessoa da dialética, do marxismo, por exemplo, e na hora de analisar e interpretar, eu vou usar o Foucault, por exemplo, que é dos estruturalismos, né, estruturalista. Vai ter uma divergência conceitual, né, perspectivas diferentes. Mas, enfim, são essas possibilidades aí que nós temos de análise, né, são diversas. Os tipos de estudo, né, então, assim como na pesquisa quant, nós também temos na quali alguns tipos, e inclusive experimentais, né? Parece estranho dizer isso, mas também há. Né? Podemos fazer estudos de casos, estudos comparativos, levantamento de amostragem, observação participante, etnografia, que são delineamentos que, de alguma forma, trazem áreas que alicerçam isso. Essas áreas como antropologia, sociologia, psicologia social, sobretudo, são arcabouços para poder fazer esse delineamento. As coletas elas vão variar conforme, então, esse delineamento. A coleta seria um meio para, né, alcançar. E depois, nossos tipos de análise, que também precisam responder essa linearidade conceitual da pesquisa. A coleta, então, pode ser essas que eu coloquei aqui, como citei já. Mas como é que se faz uma coleta, né? Bom, é preciso ser feito um planejamento para essa coleta, né? Isso deve estar descrito, inclusive, na metodologia do projeto de pesquisa. Em alguns casos, a gente utiliza instrumentos já pré-definidos, né? Algumas escalas, como já citei algumas vezes. Mas, em alguns casos, eu posso construir instrumentos de coleta, né? Se eu quero identificar alguns pontos que não existem tabelas pré-definidas, eu vou constituir um instrumento, seja ele um questionário, seja uma entrevista, né? Embora na pesquisa qual a gente evita usar questionário, porque o questionário ele é uma ferramenta mais diretiva, né? A gente está interessado em escutar, em observar e compreender os sujeitos, né, da pesquisa com uma perspectiva mais aberta, né? Para que a gente possa fazer interpretações e conexões que o questionário muitas vezes ele limita, né? Então as entrevistas acabam sendo um bom subterfúgio para a coleta de dados, porque a gente pode deixar com que os sujeitos da pesquisa tragam os seus pontos de vista, tragam as suas opiniões, concepções, análises de cenário, comportamento, e esse material serve justamente para poder fazer análise posteriormente. Então, é importante também ter nessa etapa, vamos dizer assim, dos passos, né, os registros, transcrições desse material. Então, a gente tem que ter um cuidado, e aí, claro, para ser comitê de ética e tudo mais, para que a gente possa depois voltar nesses dados, né, e que eles tenham qualidade para serem analisados. Do contrário, a gente vai ter um esforço muito grande e perder a qualidade na hora de
de analisar esses dados. Então, isso aí deve se destacar. Como analisar, né? Como é que eu faço isso? Na pesquisa qualitativa, não há uma receita de como fazer isso. A gente vai organizando esquemas analíticos, né? Existe para isso uma série de ferramentas para auxiliar, inclusive ferramentas hoje com softwares que não fazem análise, né? Eles ajudam a organizar a análise, né? É uma organização da análise do material de pesquisa. Eu já usei algum desses, como o Atlas-T. É bem interessante, porque ele ajuda a fazer a construção de categorias, né? E as categorias agrupam, né? Sentidos, né? E esses sentidos, eles, de alguma forma, vão criando núcleos, e esses núcleos de sentidos auxiliam a sintetizar grandes ideias, né? Vamos dizer assim. Com um volume muito grande de informações, eu preciso criar alguns tipos de mecanismos para dizer, olha, é possível notar que em determinado tema eu tenho um conjunto de informações que sintetizam uma ideia, mais ou menos isso. Por isso que é importante estar sempre lendo e relendo o que foi feito, produzido com os sujeitos da pesquisa, né? A análise qualitativa vai, então, além da classificação da opinião dos informantes, e é uma descoberta dos códigos sociais. Então, é muito comum, quando a gente não tem experiência em pesquisa qualitativa, você vê análises mais descritivas. Então, há uma descrição do que apareceu nos dados. Só que a descrição é uma parte da análise, né? Eu preciso, além de descrever os resultados, fazer uma discussão com os resultados. Essa é a parte mais hard, mais complexa da análise da pesquisa qualitativa, porque se eu não fizer esse pulo, né, descritivo para analítico, eu vou estar só olhando e revirando o que é óbvio, o que já foi dito. E a pesquisa, ela procura entender o que não foi dito, né? Ela está atrás desses códigos que estão ocultos, né, numa determinada fala, num determinado tipo de apresentação. Vários tipos de esquemas, né, analíticos que estão aqui citados, com análise de conteúdo, onde cada um desses tópicos aqui tem autores que são referências, tá? E eles merecem ser analisados com dedicação, conforme a, a perspectiva que você vai trabalhar nessa pesquisa, né? É muito comum na área da saúde ter trabalhos na área de conteúdo. Foi uma análise que bem incorporada, vamos dizer assim, as pesquisas da saúde, campo da saúde e a correlação com a pesquisa quali. Eu trabalho bastante com análise de conteúdo, usando Bardan e Minayo, que são essas construções de categorias e núcleos de sentido. Tem análise de discurso, a hermenêutica, de conversação. Estava estudando a conversação esses tempos, é muito ligado aos linguistas, né? Análise de retórica, análise semiótica. Para todas essas aqui, eu recomendo, então, o livro de pesquisa, som, imagem, palavras, que é isso, que eu já citei, Bauer e Basquiat, que está nas referências no final aqui. Vou trazer um exemplo para vocês de uma pesquisa da Minayo com a Cavalcante, 2015, que chama-se Estudos Qualitativos sobre Tentativas e Ideações Suicidas com 60 pessoas idosas brasileiras. Olha só, eu fui destacando na estrutura dos artigos o que cada um tópico tem e que sinteticamente aponta a compreensão dele. Então vamos lá, fiz destaques em vermelhos aqui e falo o seguinte: 60 entrevistas em profundidade, ou seja, está dizendo quantas, como, aonde, 13 municípios, com quem? Pessoas idosas, sobre o quê? Ideações ou tentativas de suicídio, né? Material e método qualitativo, segundo abordagem hermenêutica e dialética. Então, já está apontando como é que vai ser feito não só a coleta, mas também a análise. Resultados encontrados. São dividir em 2 grandes grupos, depois um segundo grupo em 4 tópicos. Perfil sociodemográfico, comportamento suicida do grupo estudado, ou seja, uma coisa mais abrangente.
E depois uma coisa mais específica, que é histórias e motivos e razões para o comportamento suicida sobre a ótica das pessoas idosas. E aí subdividido em depressões, perdas físicas, familiares, financeiras, o peso das doenças crônicas, deficiências, comorbidades, a associação com o uso abusivo de álcool e outras drogas, e ciclo de violência e comportamento suicida. Ou seja, daquilo que estava dito lá em cima, né, que procura, então, fazer uma análise de 60 entrevistas, profundidade, do município, e a partir dos dados coletados, os autores, as autoras, produziram essas duas grandes categorias, eixos, e, posteriormente, especificaram desses eixos, esses 4 tópicos que estão aqui. Isso foi emergindo do material coletado, né? Elas criaram essas sínteses discursivas para poder agrupar, né, o que foi dito pelas narrativas. Eu trouxe uma, tem várias, e é bem interessante esse artigo. Vejam só, um exemplo de narrativa: Narciso, 66 anos, de Manaus, casado, 3 filhos, foi professor, taxista e empresário. Trabalha hoje como motorista e despachante. Nasceu de família pobre, prosperou e teve poder. No entanto, as relações em casa sempre foram marcadas por rivalidades, agressões, violências físicas e verbais, reproduzindo o que vivenciaram na família de origem. Um dos filhos se matou com uma arma de fogo. Antes, telefonou ao pai e lhe disse: Não me matou. Não me mato, desculpa. Tu me matas. Conta Narciso. Quando eu cheguei, meu filho estava deitado no chão e a arma debaixo da cabeça dele. Depois da morte dele, descontrolou toda a família. Ela foi destruída. É Narciso agora quem está em risco de suicídio. Vou fazer uma besteira qualquer dia, já disse para eles, os familiares. Vejam que estão em itálico, né, as falas que o narrador, vamos dizer assim, que o Narciso apresentou para as pesquisadoras. E o texto que não está em itálico são apresentações dos autores. Então, é uma mescla, né, entre o que foi dito e uma contextualização, descrição de quem é esse sujeito. Isso é um tipo de vinheta narrativa, e que depois, claro, vem a discussão a partir do que foi dito aqui, né, da ideação dele, da ideação suicida desse idoso, né, a partir de uma história familiar, que pode se encaixar um desses quatro, ou até em mais do que um, 4 tópicos que estão ali frente à perspectiva, à narrativa do Narciso. Provavelmente a primeira, nesse caso. Bom, só para discussão, vejam. Eu estou aqui fazendo uma síntese total, né? Mas ele diz: imbricamento entre os diferentes fatores, ou seja, há diferentes fatores que imbricam, que compõem, vamos dizer assim, um comportamento suicida. E nas considerações finais ele fala das iniciativas que podem funcionar como os fatores protetivos às pessoas com ideação ou tentativa suicida. Esse é um exemplo de pesquisa qualitativa, tá? Para vocês verem como ela não está interessada numa quantidade muito grande, embora 60 é um número expressivo, mas quantidade representacional da população brasileira, mas que adensa e aprofunda a discussão sobre um determinado tema, nesse caso, suicídio em idosos. Bom, tem um experimento curioso da psicologia social, que é o experimento de Milgram, que é um psicólogo, Stanley Milgram, tem esse livro, Obediência à Autoridade. Eu vou colocar para vocês à disposição lá o vídeo, que fala de um experimento sobre quanto que nós somos capazes de reproduzir um comportamento obediente frente à autoridade de alguns sujeitos. Ele usa o exemplo para a questão do nazismo. É bem interessante, do meu ponto de vista, tá? Aqui são as referências que eu utilizei para a conversa de hoje, deixei um texto para vocês. Eu espero que tenham surgido dúvidas e questões, acho que afinal a gente está aqui para isso, né? E que não tenha ficado muito cansativa a apresentação, tá bom? Qualquer coisa me contatem, contate a professora também, Ione, e seguimos na conversa. Espero que vocês
aproveitem os estudos, tá bom? Até mais, um grande abraço para vocês. Nos falamos.